Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos então dando continuidade aos nossos trabalhos no que diz respeito ao nosso curso de estatística dentro do curso de matemática. Observe que eu coloquei a parte de estatística não como uma disciplina, e sim como um subitem do nosso curso completo de matemática básica, beleza? Por quê, Thiago? Porque a estatística, pessoal, assim como aconteceu no último concurso da PRF, é como tópicos da prova de matemática. E logo em seguida, concluindo com estatística o nosso curso completo de matemática, vamos começar um curso completo de estatística. Aí não, esse curso completo vem com a parte de estatística descritiva e também estatística diferencial. Você que tem interesse em fazer uma prova para auditor da Receita Federal, por exemplo, aí sim você vai ter o curso completo com todos os tópicos, todos os assuntos que você encontra na sua prova. Beleza? Ok? Então, ainda estamos falando das medidas de posição ou medidas de tendência central, e agora vamos tratar da moda, que com certeza é a medida mais fácil de se trabalhar. Bem, pessoal, quando se fala da moda, o que é que nós estamos falando? Do elemento que tem o quê? A maior frequência, o elemento que aparece mais vezes. O nome já é bem sugestivo. Um elemento com uma roupa, uma estrutura, um cantor que está na moda, quer dizer, que está em evidência, que consegue se destacar perante os outros. Então, quando você olha, e lembrando, quando eu falo de moda, assim como quando eu falo de média, de mediana, desvio absoluto médio, desvio padrão e assim por diante, você tem que lembrar que eu sempre vou ter que trabalhar com 3 momentos. O cenário para o rol, o cenário para dados tabulados e o cenário para distribuição e frequência, ok? Beleza. Então vamos lá. A moda para o rol. Então tá aqui, ó, um rolzinho, ó, pequeno, simples, como vocês estão vendo. E eu tenho 3, 6, 9, 12, 14 elementos. 3, 6, 9, 12, 14 elementos. Pronto. Quando ele pergunta o elemento ou valor modal, você está me perguntando, entre as opções que eu tenho, aquele elemento que tem a maior frequência, que aparece mais vezes. Observe, o 1 aparece 2 vezes, o 2 3 vezes, o 3 4 vezes, o 5 2 vezes, o 7 uma vez e o 10 apenas uma vez. Claro, o 3 com certeza é o elemento que tem a maior frequência, pois o 3 aparece 4 vezes. Então, a frequência do 3 é maior quando comparado com os demais elementos. Pronto. Aí, ó. Então, a moda vai ser exatamente o número 3. Pronto. Um outro exemplo. Aqui já foi de uma prova da ESAF. Eu tenho 50 preços e gostaria de saber o preço modal. O trabalho é tentar observar, por exemplo, o 7 aparece várias vezes, o 8 também, o 9, o 10. Pronto. Se você tiver alguma dúvida, no máximo você vai ter essa dúvida entre o 7, o 8, o 9 e o 10. Que você pode observar. Por exemplo, o 7 aparece 6 vezes. 6 vezes. Já o 8, 3, 6, 9 vezes. Pronto. 9 vezes. Já o número 9 aparece apenas 6 vezes. O 10, 3, 6, 7, 8. 8 vezes. Então, o 10 aparece 8 vezes. 3, 6, 8. Perfeito. Claro que o valor modal, que é o elemento que aparece mais vezes, está aqui, ó. O número 8. É até importante chamar a atenção com relação a um detalhe que muitas vezes você diz assim, não, isso não vai acontecer comigo. Mas por experiência, pessoal, já vi acontecer, infelizmente, algumas vezes em sala de aula. O aluno bom, bem preparado, na hora da prova muitas vezes pega uma questão de moda, acaba menosprezando a questão, menosprezando que eu digo, não tratando com desenho, mas
é aquela questão que diz assim, é muito simples. Então, automaticamente, o pisca-alerta, ele diminui, ele tira e fica mais à vontade. E, às vezes, um detalhe bota a questão a perder. E que preocupação é essa, Thiago? Quando eu vou em busca do valor modal, é claro, eu vou em busca sempre do elemento que aparece mais vezes, portanto, o elemento que tem a maior frequência. Só que, às vezes, o cara, sem notar, no lugar de marcar o valor que apareceu mais vezes, ele acaba marcando na opção a frequência que representa o número de vezes que aquele elemento está aparecendo. Por exemplo, nesse caso, o valor modal, o número 8, porque o 8 tem frequência 9, que é a maior frequência que nós temos nessa distribuição. Só que o cara, sem ter muito cuidado, marca o 9 no lugar do 8, onde o 9, na verdade, é a frequência. E o que me interessa? O elemento que apareceu 9 vezes, tá bom? Ok. Só chamar atenção para não ter nenhum problema. Quando o conjunto tem apenas uma só moda, ele será chamado de conjunto modal, pois apenas um elemento representa a moda. Então, significa dizer que eu posso encontrar dentro de um conjunto, dentro de uma distribuição, mais de uma moda. Como, por exemplo, nesse próximo caso. Olha só, o número 2 aparece 3 vezes, o número 7 aparece 3 vezes. Então, eu tenho aqui moda, o número 2, e aqui como moda, o número 7. Então, Tiago, quer dizer que eu tenho 2 valores que vão representar a moda? Sim, são 2 elementos. Ó, o elemento de número 2 e o elemento de número 7. Certo? O elemento 2 e o elemento 7. E estamos diante de um conjunto bimodal, pois são 2 modas. Se houver 3 ou mais modas em um conjunto, esse conjunto será um conjunto multimodal, tá certo? A partir de 3 modas, você já tem um conjunto multimodal. E no caso como esse, 5 elementos, um aparece uma vez, o 2 uma vez, o 3 uma vez, o 4 uma vez, o 5 uma vez. Nesse caso, nenhum elemento se destaca perante os outros. Conclusão, não tenho moda. Nesse caso, estamos diante de um conjunto amodal. Um conjunto com ausência de moda, tá bom? Amodal. Conclusão, essa conclusão ela é importantíssima, pessoal. Diferentemente da média aritmética, que sempre existe e é única, a moda pode existir, pode não existir, e no primeiro caso, pode haver uma ou 2 ou várias modas em um mesmo conjunto. Combinado? Então, veja só, no caso da moda, eu tenho a moda como sendo uma estrutura que pode aparecer várias vezes, como também não aparecer. Já a média aritmética, não. A média aritmética, se você tem um conjunto, trabalhando com a variável, no caso, você diz assim, Tiago, mas a variável ela tem que ser quantitativa ou qualitativa? Bem, para trabalhar com a média aritmética, você tem que trabalhar com a variável quantitativa, referência numérica. Então, a minha variável, se ela for realmente quantitativa, a média aritmética existe, sim, e é única sempre, ok? Já a moda não. A moda pode aparecer apenas uma vez, 2 elementos como moda, ou vários elementos, ou nem aparecer. Então, eu posso ter um conjunto sem moda alguma. Nós chamamos agora há pouco como conjunto amodal. Beleza? Agora, vamos trabalhar com a moda de dados tabulados. Passamos da moda na distribuição, aliás, através do rol, agora em dados tabulados. O raciocínio é bem parecido. Nesse caso, você deve observar, dá só aqui um exemplo. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Mas na realidade, eu preciso primeiro montar aqui ao lado a fac.
pegar aqui a frequência acumulada. 2, 5, 12, 17, 18. Pronto. Ok. Vamos imaginar a seguinte situação. Foi feito um trabalho estatístico e a minha variável está apresentando resultados 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ao lado, eu recebi da banca, a frequência absoluta acumulada crescente, o 2, 5, 12, 17, 18. Claro, quando eu quero identificar o valor modal, o elemento que aparece mais vezes, o que eu preciso? Descobrir entre as opções que eu tenho, aquele elemento que tem uma frequência maior do que os demais. Bem, se você não tiver cuidado, você vai olhar para a frequência acumulada e vai dizer, 18, o 5 aparece 18 vezes. Você sabe, melhor do que ninguém, que esse raciocínio está equivocado. Por quê? Porque para identificar o número de vezes que cada elemento aparece, você não deve olhar para a frequência acumulada, e sim para a frequência simples. Por isso, o que você deve fazer? Simplesmente descobrir e construir a coluna de frequência absoluta simples. Como? Vamos lá. Se você tem a coluna de frequência acumulada e quer a frequência simples, primeiro passo, repete o primeiro elemento. Já que você está acumulando, 2, você só pegou até agora o elemento 1, então 1 aparece 2 vezes. Juntando todos os números iguais a 1 e todos os resultados iguais a 2, eu tenho 5 elementos. Como 1 já tem 2, aqui eu coloco 3 para juntar e dar 5. Thiago, então é só pegar 5 menos 2 e botar 3? Sim. 12 menos 5, aí você põe aqui 7. 17 menos 12, você põe aqui 5. 18 menos 17, aí você põe 1. E fica agora com a coluna de frequência absoluta simples. Então eu posso apagar, que é exatamente o que eu já tinha colocado agora há pouco, tá bom? Pronto. Agora o último passo. Como eu já saí da frequência acumulada e cheguei na coluna que me interessa, que é de frequência simples, eu olho e procuro a maior frequência simples. No caso, o 7. 7 é o valor modal? Não. 7 representa a frequência do elemento que eu vou classificar como moda. Por quê? Porque 7 é a maior frequência. Então, esse elemento, no caso, o 3, aparece 7 vezes, ele aparece mais do que todos os outros elementos. Então, 3 é o valor modal. Então, tá aqui, a nossa moda, o número 3. Legal? Muito bom. Muito bom. A moda do conjunto é 3. Mais uma vez, eu não posso deixar de chamar a atenção e pedir um cuidado todo especial quando você estiver resolvendo. Por quê? Porque você vai primeiro encontrar o 7, que é a frequência. E tem que se tocar que o 7 não representa a moda, o 7 é a frequência. Então, depois que você identificar a maior frequência, aí sim você deve olhar para ela e perguntar, mas afinal, que elemento aparece 7 vezes? O 3. Então, 3 é o valor modal. Ok? Beleza? E agora, a moda para uma distribuição de frequência. Ok? Tirar aqui, não precisa mais, né? Pronto. Vamos lá. Seguinte. Para conseguir resolver e achar moda de uma distribuição de frequência, nós vamos trabalhar com 2 conceitos. Um, que é o que nós chamamos de regra, que é o conceito de Kuzuber, e o conceito de King, que é a exceção. Você vai usar o conceito de Kuzuber sempre que a questão disser que você deve calcular a moda para uma distribuição de frequência. Sempre. Acabou a conversa. Morreu. Porém, se você estiver realizando a prova de uma determinada banca, que ela
tem interesse em ver o resultado por King, ela vai ter que dizer no enunciado que o conceito que deve ser adotado é o conceito de King. Por quê? Porque a regra os Uber e o King é a exceção. Você só faz se alguém realmente der esse comando, ok? Então vamos lá. Seguinte, aqui eu já tenho a estrutura toda montada para você, inclusive a resolução, tá? Eu já passo com vocês. Mas como eu gosto muito de riscar, pronto, tá aqui. Eu vou construir com vocês. Vou botar aqui. Primeira opção. Primeira opção. A moda vai ser o limite inferior mais delta A sobre delta A. Eu sei que está assustando, mas calma. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre essa estrutura que eu estou colocando para você, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre isso. Nem se preocupe. E aqui, delta P vezes a amplitude. Ok? Pronto. Então, deixa eu dar uma geral aqui. Deixa eu colocar aqui. Primeira opção, Cusuber. Pronto. Ok. Vamos lá. A moda vai ser calculada da seguinte maneira. Claro que esse cálculo só deve ser aplicado quando eu estiver diante de uma distribuição de frequência, ou seja, aquela distribuição onde eu tenho intervalos em forma de classe, ok? A moda é o limite inferior da classe modal, e claro que a classe modal é a classe com a maior frequência, simples. Aqui eu tenho a variação quando comparada com a classe anterior, delta A, e a variação comparada com a classe posterior, e aqui a amplitude da classe modal. Então vamos lá. Nesse caso, a moda vai ficar igual limite inferior. Primeiro passo, vamos identificar a classe modal. A primeira classe, frequência 2, a segunda classe, frequência 4, a terceira classe, frequência 7, a quarta classe, frequência 5 e a quinta classe, frequência 2. Claro, a maior frequência, a terceira. Então, essa é a nossa classe modal. Beleza? Ok. Primeiro passo, você me dizer o limite inferior da classe modal. O limite inferior da classe modal. Então, 20, ó, o limite inferior, 20. Você vem aqui e coloca 20. Mais o próximo passo, o delta A, variação com a classe anterior. Então, delta A, que é a esperação daqui para cá, ó. Delta A é a diferença. Então, 7 menos 4 igual a 3. Delta A. Aproveitando o embalo, galera, para calcular logo o delta P. Vamos. Delta P vai ser o quê? Nesse caso, 7 menos 5 igual a 2. Massa, 7 menos 5, 2. Joga para cá. Nesse caso, o delta A, terminei de calcular, 3. Então, aqui, ó, 3 mais delta P, 2. Pronto, delta P, 2. E a amplitude, 10. De onde foi que tu tirou essa amplitude, Thiago? Se a classe começa no 20, termina no 30, independente do intervalo estar aberto ou fechado, a variação, ó, 10. Pronto. Daí, a moda é igual a 20 mais 30 dividido por 5. A moda é igual a 20 mais 6. Então, a moda igual a 26. Pronto. Não se surpreenda. Claro que o valor modal
Claro que o valor modal tem que ser um valor dentro dessa classe, ok? Se a classe está de 20 a 30 e você definiu como classe modal, é claro que a moda tem que ser um valor dentro desse intervalo. Agora, vamos para a nossa segunda opção de cálculo, usando o conceito de King agora. Segunda opção, King. Lembrando que a regra, Kuzuber e King é a exceção. Pelo cálculo de King, o formato é um pouquinho diferente. Funciona assim: a moda é o limite inferior da classe modal mais a frequência da classe posterior à modal dividido pela soma da frequência da classe anterior mais a frequência da classe posterior vezes a amplitude. Pronto, é isso aqui. Daí a moda é igual limite inferior da classe modal. Nós já sabemos, 20. A classe modal é a mesma, claro, a mesma tabela. Só que agora eu quero a frequência. E você não está vendo errado, não. Realmente começa com a frequência posterior, tá, pessoal? Atenção. Não começa com a frequência anterior, não. Frequência posterior. No caso, a frequência posterior, 5. E aqui a frequência da classe anterior, 4. Então eu tenho limite inferior, 20, mais frequência da classe posterior, 5, frequência da classe anterior, 4, posterior 5 e a nossa amplitude, 10. Daí a moda é igual a 20 mais 50 dividido por 9. 5 vezes 10 e aqui 4 mais 5, 9. Podemos assim chegar à moda como sendo 20 com mais 5,55. Então a moda, pelo conceito de King, vai ser 25,55. Que também tem que ser um valor dentro do nosso intervalo, claro. Pronto. Primeira opção, segunda opção. Tá aí. Perfeito. Fiz o cálculo com vocês. E aqui eu só coloco o mesmo raciocínio, ó, identificando a classe modal. É porque como eu não gosto de ficar só lendo, eu prefiro resolver porque eu me sinto mais, digamos assim, mais solto. Então, classe modal, joguei o conceito, fiz o delta A 3, o delta P 2, ó, 3 e 2, substituir, chegamos então à moda 26, que é o nosso resultado. Beleza? Ok? Então, para finalizar a moda, vamos falar rapidamente sobre as suas propriedades. Galera, o seguinte, quando eu trabalho com a média aritmética, foi o que eu disse com relação às propriedades. A média, ela é influenciada pelas 4 operações, o que significa, se você somar uma constante, ou seja, somar o mesmo valor a todos os números do conjunto, a média também vai ser aumentada, vai ser adicionada essa mesma constante. Tudo bem? Beleza. Soma 5, a média aumenta 5 unidades. Subtrai 3, a média perde 3 unidades. Multiplica por 2, a média também será multiplicada por 2. Divide por 5, a média será dividida por 5. Combinado? Beleza, muito bom. Agora, vamos a... E a média tem um complemento. A média é influenciada por valores extremos. Se você colocar um número muito maior ou bem menor do que o grupo, a média fica distorcida, influenciada pelas extremidades. Ou um valor muito grande para mais, ou um valor muito pequeno para menos. Beleza. O que acontece? Quando eu chego na moda, a moda segue praticamente as mesmas propriedades da média, com exceção de uma. A moda não é influenciada por valores extremos. Tiago, a moda, ela sofre
alteração quando eu trabalho com a adição, com a subtração, com a multiplicação, com a divisão? Sim. Se você somar, a moda também aumenta. Se você subtrair, subtrai a moda. Se você multiplicar por 3, a moda também será multiplicada por 3. Dividir por 7, a moda também será dividida por 7. Então, o que você fizer com todo o grupo, lembrando, com todo o grupo, com todos os elementos do grupo, com relação às operações básicas da matemática, adição, subtração, multiplicação e divisão, você também deve aplicar o mesmo raciocínio à moda, ok? O número que você tem para o conjunto inicial sofre exatamente as mesmas mudanças dos demais elementos quando se trata das 4 operações básicas. Porém, a moda não é influenciada por valores extremos. O que significa, Tiago? Quer dizer, pessoal, que se você tem um conjunto como esse, 1, 2, 2, 3, para finalizar, ó, 2 é o valor o quê? Modal. Se você substituir esse 3 por um valor muito maior que ele, ó, 300, o que acontece? A moda continua 2. Então, eu posso, ó, concluir, a moda desse conjunto mudou em relação ao que era antes? Não. Permaneceu a mesma. Conclusão, a moda não é influenciada por valores extremos, ok? Então, nesse caso particular, a moda diferencia-se da média conforme já falamos anteriormente. Ok? Então tá aqui, ó. A moda, a exemplo da média aritmética, também é influenciada pelas 4 operações. Show de bola, pessoal? Beleza? Então vamos ficando por aqui para finalizar já no próximo vídeo falando de média, de mediana, a última medida nesse central, ok? Beleza. Valeu, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.